Tribuna Livre, na Onda Digital. Olá, uma excelente tarde para você que nos acompanha ao vivo na programação da Rede Onda Digital. Uma nova edição do Tribuna Livre, eu já quero te convidar a participar conosco. Lembra que toda a nossa programação está disponível lá no youtube.com/Rede Onda Digital, por onde você pode também encaminhar os seus comentários. Não esquece também que a qualquer momento você acompanha os destaques, os cortes aqui do Tribuna Livre, lá nas nossas redes sociais. Nós estamos também no Instagram, @Rede Onda Digital. Desejar uma ótima tarde para minha colega de bancada, Artemisa Gadelha. Muito boa tarde, Artemisa. Boa tarde, Leon Furtado. Boa tarde para você, navegante da Rede Onda Digital, canal 8.2. E olha, nós não podemos esquecer também do nosso portal, redeondadigital.com.br. E hoje o Tribuna Livre está recebendo aqui o candidato a prefeito de Manaus, Capitão Alberto Neto, e ainda a vice-prefeita de Manaus, Maria do Carmo Cefair. Sejam muito bem-vindos ao Tribuna Livre. É um prazer, Artemisa, Leon, estar aqui com vocês. Já viemos outras vezes e agora no segundo turno. Nossa primeira entrevista no segundo turno, mostrando que a chapa Ordem e Progresso, do capitão Alberto Neto, da professora Maria do Carmo, a chapa do 22, é o melhor caminho para a cidade. O povo pede esperança e aqui nós representamos a esperança de uma Manaus melhor. É isso aí. Muito obrigada por estar aqui de novo. Tribuna Livre sempre é um prazer. E vamos em frente aí nesse segundo turno, conquistar o resto dos votos aqui em Manaus. Capitão, gostaria de, inclusive, pedir a autorização sua para iniciar essa entrevista com a professora Maria do Carmo Cefair. Ontem, inclusive, o senhor, na hora das considerações finais, até cedeu primeiramente para que ela, desse a palavra. Então, eu gostaria de começar por ela, tudo bem? A população tem que entender que eles vão ganhar, não é um prefeito, vão ganhar 2. Você vota 1, mas ganha 2. E é exatamente por aí que eu gostaria de iniciar a minha pergunta. A senhora tinha dito durante a pré-campanha que não gostaria de ser vice porque a senhora via ali o vice como um abajur, ou seja, um enfeite. Em seguida, logicamente, por causa da sua ideologia, a senhora aceita ser vice do capitão Alberto Neto, mas entre as suas considerações ali durante o acordo, a senhora colocou que não gostaria de ficar em segundo plano, enfim, gostaria realmente que a senhora tivesse um papel nesse projeto. Ontem no debate, inclusive, nós nos surpreendemos ali, um debate que seria para os candidatos a prefeito e os vices estavam ali presentes. A senhora participou das considerações finais. A senhora acredita que a sua voz nessa eleição deu mudança, inclusive, para o papel do vice? Tenho certeza disso. E acho que a partir de agora, o capitão Alberto Neto cria um novo paradigma aí para as próximas eleições. O vice precisa ser olhado, precisa ser respeitado, não só porque realmente a gente pode ter esse papel, como numa empresa privada, a gente tem essa, sempre, nunca é uma pessoa só que trabalha, sempre trabalha com alguém, A gente sempre fala dos CEOs, mas esquece dos COOs, que são os operacionais. E eu acho que nesse sentido eu posso contribuir muito, e eu acho que essa mudança aí de paradigma, que foi uma das coisas que me fez aceitar vir como vice do capitão, eu já senti isso na nossa conversa, vai fazer a diferença, sim, na condução aí da Prefeitura de Manaus, que a gente tem certeza que o povo vai entender e vai aderir, como já aderiu, a nossa chapa Ordem e Progresso. Então teremos mesmo 2 prefeitos. Se Deus quiser. Ainda durante esse debate que aconteceu numa emissora local, não fugiram 2 temas que também são importantes: Zona Franca de Manaus e também reforma tributária. O candidato e prefeito de Manaus, Davi Almeida, acabou mencionando aí que o senhor foi o único deputado federal do Amazonas que votou contra a Zona Franca. Eu queria que o senhor tivesse a oportunidade também, porque foi uma afirmação aí que, claro, repercutiu, ganhou as redes sociais, mas que o senhor também tivesse a oportunidade de comentar mais sobre esse assunto especificamente. Por favor. O prefeito é conhecido já na cidade inteira como um mentiroso. Davi mente.
eu jamais votaria contra a Zona Franca de Manaus. Eu votei contra a reforma tributária. Porque a reforma tributária não estava condizente para fazer a Zona Franca de Manaus prosperar. Precisava de mais ajustes. Tanto, e aí eu mostro, não com soberba, mas como eu estava correto, que na votação seguinte da regulamentação da reforma tributária, todos da bancada votaram contra, com exceção do Silas Câmara, mostrando que eu estava correto, que essa reforma não estava pronta ainda para a Zona Franca de Manaus. Inclusive o prefeito, durante a reforma tributária agora, principalmente agora da regulamentação, ele nem deu as caras. Ele não sabe nem do que se trata a reforma tributária. Ontem ele foi falar do meu projeto, o PL 13, que virou lei, virou, na verdade, um programa do governo federal chamado Brasil Semicondutores. Ele não sabia nem do que se tratava. O prefeito está totalmente perdido nos números da prefeitura, sobre os problemas da Zona Franca de Manaus. É um prefeito que está despreparado para continuar governando a nossa cidade. E a população já enxergou isso. E a nossa chapa tem o preparo, tem a competência, tem os valores, tem a coragem, tem a força, a vontade de transformar essa cidade. A população já percebeu e no dia 27 é 22. Nesse sentido, capitão, Zona Franca é uma preocupação. A Zona Franca de Manaus sempre será uma preocupação. Muitas vezes lá em Brasília a gente luta contra o Brasil inteiro. A bancada sempre se une. E teve alguma divergência, falei, olha, o projeto não está pronto. Não, jamais nenhum deputado vai votar contra a Zona Franca. Mas tem divergência no que é bom, o que não é. É complexo o sistema. E eu mostrei que eu estava correto. Eu votei contra a reforma tributária, porque, principalmente, até o prefeito desconhece tanto que o imposto da prefeitura, o imposto de serviço, ele vai perder. Vai lá, ele vai ter que ficar com o pires na mão, esperando recurso do governo federal. A reforma está errada, ela quebra o pacto federativo, ela tira o poder do município, do estado, e as pessoas vivem no município. Os municípios que têm problema de saneamento básico, problema de moradia, problema com trânsito, e você ainda retirar esse recurso do município e ficar com o pires na mão. Eu expliquei isso, lógico que a população muitas vezes não entende, e são criadas narrativas políticas. Então eu votei contra a reforma tributária e ele disse que eu votei contra a Zona Franca. E aí eu provo, Deus é maravilhoso e me abençoou por estar correto nesse momento, que na regulamentação da reforma tributária, todos da bancada votaram contra, porque viram que estava prejudicando a Zona Franca de Manaus, com exceção do deputado Silas, não sei por qual razão, mas praticamente toda a bancada votou contra. Então, o prefeito Davi Almeida mente. Você é um mentiroso. Vamos falar então de articulações, porque estamos já no segundo turno e já está queimando esse segundo turno. E ele já começou, eu acredito, que antes mesmo, no finalzinho ali do primeiro turno. Eu soube, inclusive, que vocês já estavam em negociação no dia da vitória ali, no domingo, em negociação com a Mon Mandel. Vocês já têm vários deputados e vereadores também que estão apoiando a candidatura de vocês. Ainda há pouco estavam na coletiva com Rosenha. Nós temos também, separamos um trecho dessa coletiva. Já temos aí o vídeo pronto, Caio? Podemos acompanhar aqui. Vamos conferir as declarações. Por esse número no meu peito, hoje a gente veio declarar formalmente o apoio do PMB 35, dos vereadores eleitos, das mulheres do PMB, dos candidatos que caminharam no PMB, a melhor chapa desse segundo turno, que é a chapa de capitão Alberto Neto e doutora Maria do Carmo. Mas por que, Rosenha, tu decidiu caminhar com o capitão e a doutora Maria do Carmo? Eu quero dizer que pesou muito o fato dessa vice ser diferenciadíssima. Primeiro, mulher. Segundo, mega empreendedora. A mulher sabe empreender. A mulher tem um toque de vidas. A mulher sabe gerir. A mulher é um orgulho para o Amazonas. A mulher é o orgulho para o Amazonas, frase final ali do Rosenha. Como é que a senhora se sentiu nesse momento, diante de tantos elogios do deputado Rosenha? Olha, quem trabalha comigo sabe que eu sou meio avessa a elogios, porque eu acho que os elogios, eles têm, assim,
há alguma carga que, de repente, se a pessoa não está muito pé no chão, ela acaba se envaidecendo. Então, eu sempre falo para o meu pessoal, meu elogio é que eu já não cobro vocês de nada. Quando eu não estiver cobrando, já sabe que eu estou elogiando. Então, assim, eu fico feliz, fico realmente, e acho que a gente tem muito a aprender ainda. Eu acho que a vida é um aprendizado perpétuo, o que a gente faz é trabalhar e procurar dar da gente o melhor. Eu gosto de fazer isso. Quando eu entro em alguma coisa, eu me dou por inteiro. Então, assim, acho que nessa campanha a gente tem... As pessoas se surpreendem. Eu digo, gente, eu faço isso sempre. Se eu decidir hoje mudar de profissão, eu vou fazer o meu melhor. Então, acho que a gente tem essa obrigação. É uma obrigação pessoal. E aí a gente fica feliz de ver a repercussão. Mas a gente recebe realmente com humildade. Pé no chão, né? Que é isso que significa ser humilde. Ter o pé no chão. A gente tem também aí o nosso portal das articulações, foi separado algo assim, foto também da Joana d'Arc. Temos foto, Temos inclusive. aí Onda nas Eleições, Capitão Alberto Neto. Isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa matéria que envolve Sim. o plano de governo, mas a gente quer colocar em tela também da deputada estadual Joana d'Arc, né, que também ela já declarou aí um apoio, né, um suporte. Aqui sim a gente está vendo, então... Ela juntamente com o marido, o Aldenor, marido. que também foi eleito, né, vereador nessa eleição. Então, recebendo aí o apoio. Esse apoio foi declarado hoje. Isso, eu tenho uma parceria com a deputada já faz tempo. Porque, acho que poucas pessoas sabem, mas eu sou uma defensora das causas animais. Eu adoro animal. A última vez que a senhora veio aqui, estava com 18 cachorros. São 19 agora. Agora nasceu, 19? Já tem mais nasceu um, eu estou querendo despachar, viu? Estou doida para dar. Então, assim, eles são minha paixão, mas não só eles, né? Eu tenho um zoológico, eu estava falando hoje para ela, a gente tem aí o projeto de transformar num centro de acolhimento à vida animal, animais em situação de abandono, resgate de animais silvestres. Então, assim, ela é uma parceira, a gente tem se ajudado, eu sempre... Fala do jacaré que ela levou para ti. Pois é, ela levou um jacaré lá tropical, eu digo que o jacaré não quer mais voltar para o Rio, porque come bem, passa bem escovado. Eu digo, nossa, o pessoal me manda as fotos. Está lá no tropical, a gente está esperando ele recuperar a cauda para devolvê-lo para a natureza. Só veja onde é que ele vai estar para eu não estar muito perto. É verdade. Mas é uma parceira. Que bom Agora, que a gente capitão, está junto. essa articulação, ela também continua na Assembleia Legislativa. Como é que estão os diálogos? Olha, primeiro deixar claro que as alianças que nós estamos fazendo é uma aliança em prol do povo de Manaus. Ninguém está me pedindo espaço, secretaria, é só aquela vontade mesmo de trabalhar pelo nosso povo. Só vamos aceitar aliança nesse tipo. As pessoas que não querem mais essa gestão que está aí. Um prefeito que não cumpre as suas promessas, que não honra os seus acordos, que quer o poder pelo poder, que coloca o vice já pensando em ser candidato a prefeito, para colocar uma marionete lá para ele ser o prefeito e o governador. Ele vive num mundo de fantasias que as pessoas não aguentam mais. O povo não aguenta mais essa soberba, essa prepotência, humilha os professores, perseguição aos servidores para entrar na campanha. Está todo mundo revoltado com essa atual gestão. As mães da nossa cidade, as mães solos principalmente, que precisam trabalhar, não tem vaga nas creches. Eu lembrei agora da reportagem que apareceu. E ontem no debate, Leon, ele disse que não, só está faltando mais 6 mil vagas. Desconhece os números da nossa cidade, é impressionante. O prefeito da cidade não conheceu os problemas de Manaus. Eu fiquei assim, estarrecido. E com muita vontade de tirar esse prefeito daí, para que a gente possa dar um choque de gestão, um choque de ordem, levar creche para os nossos filhos, uma saúde de qualidade. É isso que o nosso povo está esperando. É uma esperança que renasce na nossa chapa. Capitão, em 2022, a gente sabe que o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, ele foi reeleito também com apoio ali do atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, que também é candidato à reeleição, seu adversário nesse segundo turno. A gente sabe também que nessa eleição, enfim, houve ali um rompimento, os dois não caminharam juntos nessa eleição. O que a gente tem visto agora no segundo turno? Parlamentares que são ligados ao governador, ligados
ao governo do Estado, esses parlamentares estão apoiando a sua candidatura juntamente com a professora Maria do Carmo. Minha pergunta, que todo mundo, inclusive, se comenta, o governador estaria nos bastidores apoiando a eleição, apoiando a candidatura de vocês? Artemisa, eu deixei muito claro, eu não quero nenhum cacique político no nosso palanque. Nós chegamos até aqui porque a gente representa essa esperança de uma política diferente, de uma política destemida, corajosa, que tenha liderança para a gente enfrentar esses problemas que estão aí. E isso contamina o processo. Durante o primeiro turno fiz diversas críticas ao governador. O governador tem o seu candidato, que é o Roberto Cidade. Isso ficou muito claro. Agora, o deputado, o vereador, ele tem a sua representatividade, ele foi eleito pelo povo. Ele tem a sua independência. Não é porque ele apoia o governador que ele é subordinado ao governador. Não, há um apoio político ali naquele momento, mas o deputado, o vereador que está vindo nos apoiar, eles foram eleitos pelo povo. Ele tem a sua independência. E nós não estamos fazendo nenhum tipo de acordo de espaço, nem nada. É só acordo para ajudar o povo de Manaus. É uma aliança com a nossa cidade, é uma aliança com o nosso povo, isso fica muito claro. Então, todos que quiserem lutar pela nossa cidade, lutar pela nossa gente, o nosso coração aqui está aberto para receber, porque nós só temos um objetivo, nós estamos aqui para servir. Não é vaidade, nunca sonhei em ser prefeito de Manaus, a gente vem aqui como uma missão, e a missão tem que ser cumprida, e nós vamos cumprir com excelência. A professora Maria do Carmo tem uma longa experiência em gestão privada, eu tenho agora, estou no segundo mandato de deputado federal, uma experiência política. Nós vamos fazer história nessa cidade, nós vamos fazer a melhor administração da história de Manaus, e as pessoas vão perceber isso na pele, não tendo vaga para deixar o seu filho no lugar que tenha segurança, alimentação de qualidade, não é essa bolacha de creme crack com que suco que o prefeito está oferecendo para os nossos filhos. Escola, e a Maria do Carmo é especialista em gestão, nós vamos entregar a melhor educação do Brasil. A melhor educação do Brasil vai ser aqui da nossa cidade. Os professores serão valorizados. Nós temos um prefeito que humilha os professores. Acha que é um rei, que é um ditador. Os professores estão revoltados. Os resultados positivos que tem é pela força do professor, pela garra, pela missão de cada professor, que muitas vezes tira dinheiro do bolso para fazer uma educação diferenciada. Eu quero aqui parabenizar todos os professores da rede municipal. Vocês são heróis e vocês vão ter o nosso respeito. Salário digno. Hoje, Manaus tem o 5º pior salário do Brasil para os professores. E nós somos a 5ª cidade mais rica. Vai ter salário diferenciado sim, porque você merece, professor. Maria do Carmo, professora, eu já fui professor, sei da tua dificuldade, eu sei da tua luta. Nós vamos te valorizar porque é você que faz a diferença na educação. A gente aproveita também para falar sobre questões ideológicas e, claro, o segundo turno das eleições 2024 aqui na capital amazonense. Muito se comenta, claro, também por meio das redes sociais, a gente sempre faz essa análise, candidato, sobre, se eleito, como é que fica esse diálogo, então, com o governo estadual e também até mesmo com o governo federal? Como é que vai ser essa questão ideológica aplicada na prática? Gente, a questão ideológica é no período eleitoral e vamos guardar sempre os nossos princípios e os nossos valores. Isso está muito claro, muito definido desde o início da nossa campanha. Isso a gente não abre mão. Mas vocês têm que entender que depois que acaba a eleição, a gente tem que fazer a gestão da cidade. E aí nós vamos buscar recursos, não só no governo federal, mas nos bancos de desenvolvimento, no BNDES. Então agora para isso precisa de projetos, coisa que essa prefeitura aí não fez nenhum. Nós já fizemos no passado. Nós temos o Prosamin, por exemplo, que foi um grande projeto da nossa cidade. Foi lá, o recurso internacional, tem recurso até a fundo perdido. Mas como é que você vai buscar esse recurso? Com um projeto bem definido, mostrando a contrapartida. Todo mundo quer investir na região amazônica, ter o selo que está protegendo a floresta. A gente tem que usar isso ao nosso favor. E nós vamos revitalizar o centro com esse recurso. Nós já estamos trabalhando nisso. Então não tem dificuldade nenhuma. Estou no segundo mandato de deputado federal como oposição ao governo Lula. Tenho 7 leis aprovadas.
3 delas estão fazendo a Zona Franca de Manaus prosperar. Para você ter ideia, Leon, até um programa do governo federal é uma lei de minha autoria. Então o senhor tem um bom relacionamento com o presidente da República? Não, eu não tenho relacionamento nenhum. É uma questão institucional, técnica. Eu sou deputado federal, eu já estive nos 2 lados. Já estive como vice-líder do governo e agora como oposição. Eu sei como funciona o sistema. Você, para andar nos ministérios, tem que levar um projeto definido. O Davi reclamou que não chegou nenhum real do Bolsonaro. Porque ele não levou nenhum projeto, ele acha que chega lá, abre um cofre e pega uma mala de dinheiro e vai para casa. Não é assim que funciona. Cada ministério tem sua gama de projetos, você leva de acordo com as diretrizes de cada projeto e você vai lá capitanear o recurso. Ele acha que é só chegar lá, passear em Brasília e bater na porta e vai sair com a mala de dinheiro. Mas o que o Como senhor... ele está fazendo agora, pegando recurso do Banco do Brasil, só para custeio, sem projeto, sem mudança para o nosso povo, para a nossa cidade, sem infraestrutura. As pessoas estão sentindo muito na pele. Mas para a gente entender melhor, caso o senhor seja eleito, o senhor vai manter um relacionamento, que eu digo, um relacionamento político com o governador Wilson Lima, também com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E se o presidente vier a Manaus, o senhor sobe no mesmo palanque que ele? Artemisa, nós vamos fazer um trabalho institucional. Por exemplo, eu vou te falar em relação ao governo do Estado. Nós temos um projeto de segurança pública. A prefeitura tem um papel na segurança pública. O Davi lava as mãos e diz que segurança pública não é com a prefeitura. Mas a prefeitura tem o seu papel. É uma grande engrenagem. Se um não faz o seu trabalho, a segurança pública fica vulnerável. E é o que aconteceu na nossa cidade. O prefeito não tem uma guarda municipal forte, armada, bem equipada, com homens de acordo com proporcional à nossa população, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Por isso que no primeiro ano nós vamos fazer concurso para 1.000 guardas municipais, para que a gente possa contribuir na segurança pública. Agora, ela só vai funcionar, por exemplo, o nosso projeto dos ônibus, a gente vai colocar tecnologia, vamos colocar câmera de reconhecimento facial, mas a gente só vai conseguir prender o bandido se a gente integrar esse sistema com o governo do Estado. Acabou a eleição, eu vou levar o projeto para o governador, eu preciso integrar esse sistema com a tua polícia militar, com a tua polícia civil, ter acesso às informações, vamos integrar e vamos caçar esses criminosos que estão assaltando os coletivos da nossa cidade. Eleição é uma coisa, gestão é outra. Eleição agora é mostrar os nossos princípios, os nossos valores, os nossos projetos. Acabou, nós vamos fazer o melhor para o nosso povo. Senta com o governador, senta com todos que quiserem ajudar Manaus. Agora, a gente não pode confundir, não é só porque nós tratamos o projeto da nossa cidade que eu vou estar politicamente ligado a candidato A, ou a político A, ou a político B. A gente aproveita também para falar a respeito, então, do candidato que concorreu no primeiro turno, Amon Mandel, deputado federal, que declarou nesta semana, então, também um apoio à candidatura tanto do capitão Alberto Neto, também da professora Maria do Carmo Cefair. A gente começa, então, tentando entender como é que foi esse diálogo com o Amon. Ele fez alguma exigência muito específica? O Amon tem um grande projeto ambiental. Ele falou, olha, mas esse projeto ambiental aqui tem que sair do papel. Falei, acordo cumprido. Ele estudou muito essa questão ambiental da nossa cidade. Então vai ser um parceiro para que a gente possa mudar a cara da cidade de Manaus. Manaus é uma das capitais menos arborizadas do Brasil. Coração da floresta amazônica. É assim, eu posso dizer, é uma tristeza você passar uma informação dessa. Mas a gente sente na pele. Nesse momento de mudança climática, a temperatura aumentando, como é que a gente reduz a temperatura? Com arborização, com praças molhadas. Foi assim que em várias cidades do mundo conseguiram tornar uma temperatura mais amena. E a gente precisa fazer isso para ontem. Então, e já estava no nosso projeto, a gente, em relação a ter mais de 5... Quantas árvores, Maria? A gente prometeu 50 mil, né? Isso. 50 mil? Isso, 50 mil árvores. E mais alguns detalhes que o Amon trouxe da limpeza dos igarapés, trazendo alguns projetos ambientais muito interessantes que nós vamos aderir
porque Manaus precisa dar um exemplo de sustentabilidade. Até para a gente buscar o recurso internacional, a gente tem que mostrar que nós estamos no caminho da sustentabilidade, nos coletivos, com ônibus que poluem menos, arborizando mais a nossa cidade, com a limpeza dos igarapés, com investir em educação ambiental. Porque se a gente limpa e se a população volta a sujar, a gente fica com aquele enxugar gelo. Não, a gente tem que investir bastante em educação ambiental. Isso tem que ser uma missão de todos nós. Nós vamos transformar essa cidade. Manaus vai ser uma cidade sustentável. Você pode ter certeza disso e não vai faltar recurso para a gente investir no nosso povo maravilhoso. Achei interessante o senhor falar sobre educação ambiental, enfim, e também de outros pontos relacionados, né, à questão ambiental aqui da capital Manaus. E justamente aí agregando também o projeto, né, do deputado federal Amon Mandel. Amon, então, só falar aqui para ele, para deixar claro, depois de ele estar assistindo aqui, Amon, o compromisso está fechado, o seu projeto de meio ambiente para a nossa cidade, nós vamos aderir por completo. Você vai nos ajudar, vai trazer recurso lá do governo federal, lá das emendas de bancada, vai nos ajudar aqui e a gente vai colocar isso em prática. Vai sair do papel e vai virar uma realidade. Manaus vai ser a cidade sustentável com a sua ajuda. Mas nós sentimos falta, inclusive, assim, enfim, nos projetos de governo, somente do Amon, que ele realmente tratou a questão da fumaça que chega aqui na capital amazonense. O senhor também pretende aderir a essa parte do projeto dele? Não, nós vamos aderir, é um compromisso que nós fizemos, nós vamos aderir a essa parte do projeto do Amon, parabenizar por essa luta dele, que é uma luta, é uma bandeira, a camisa que ele veste, a bandeira do meio ambiente, isso é admirável. E nós fizemos o compromisso, então ele só está aqui nos apoiando porque o compromisso foi feito, nós vamos aderir sim, para tornar a nossa cidade uma cidade sustentável, uma cidade limpa, arborizada, e vamos fortalecer a nossa defesa civil, vamos trabalhar. O prefeito tem que entender que tudo é problema do prefeito, porque as pessoas moram na prefeitura, as pessoas moram na cidade. Então, não pode, o Davi, né, Marisa, que a gente conversa muito sobre isso, ele sempre lava as mãos, nunca é culpa dele, tudo é culpa dos outros, mas as pessoas não querem saber de quem é a culpa, elas querem ver o problema resolvido. Então, se nossa cidade não estava respirando, estava esfumaçada, o prefeito tem que liderar, tem que bater na porta do governador, na porta do governo federal e integrar, liderar para resolver o problema. Não adianta só empurrar com a barriga e dizer que a culpa é ficar apontando o dedo. Ninguém quer isso, a gente quer um prefeito que tenha força, coragem, liderança para ir lá enfrentar e resolver o problema da nossa cidade. E é uma situação prioritária, é claro, essa questão da cobertura vegetal. Artemisa, consultei aqui algumas informações da Sociedade Brasileira de Arborização. Manaus tem entre as capitais com a menor cobertura capital, se não a terceira, né, professora? Pior. A terceira pior do Brasil. E olha o fato mais interessante, a gente poderia, por meio da cobertura vegetal, ter uma alternativa para o calor, porque segundo os especialistas, a temperatura poderia reduzir em até 6 graus nas principais avenidas aqui da cidade. Artemisa. Separamos algo também do portal relacionado ao apoio de Amon Mandel, ao capitão? Temos um tweet que inclusive foi feito há 14 horas pelo deputado federal Amon Mandel, a gente vai colocar aqui na tela. Ele afirma então na plataforma X que não está feliz apoiando Alberto Neto, mas está fazendo o que acha menos ruim para a cidade de Manaus. Por isso que a gente estava se perguntando aqui como é que de fato foi esse diálogo e por que Amon então ainda repercute esse discurso por meio das redes sociais. O Amon é um político jovem que tem muita personalidade. E ele, nesse momento, quando ele fala, não estou feliz apoiando o Alberto, é porque ele queria estar no segundo turno. Lá atrás, ele queria estar no nosso lugar. E a gente entende isso. Mas estou fazendo o que acho menos ruim. O que é que ele acha? Ele acha, olha, o Alberto eu não conheço, o Davi a gente já conhece. Já sabe do desastre que é a gestão. Ele está falando ali com o público dele. Ele está querendo dialogar. Gente, o Davi, o Alberto a gente conhece, é uma esperança de uma Manaus melhor. O Davi a gente já conhece, é certeza do desastre que é. Então acho que na linguagem dele, da juventude, do público dele, ele vai se comunicando, a gente tem que respeitar isso.
Mas apesar disso, aqui na sequência, ele ainda acredita que, claro, o plano de governo dele também vai ser absorvido, né, Isso. para ser executado, que é justamente o que o senhor falou há Perfeito. pouco. Tá feito o compromisso, amor. Mantido. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre a diminuição na representatividade das mulheres ali na Câmara Municipal de Manaus. Vamos conversar, quero saber a sua opinião. A candidata a vice-prefeita Maria do Carmo Cefaí. A gente volta já já. A fauna amazônica é esplêndida, mas conhecer os animais da região é uma experiência que só o Zoológico do SIGS pode levar até você. Na Onda do Turismo de hoje, você vai conhecer o Zoológico do SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Localizado na Avenida São Jorge 750, no bairro São Jorge, o Zoológico do SIGS leva toda a diversidade da fauna até você. Dentre as atrações do zoológico, temos 2 serpentários, uma grande gaiola das aves, o Lago dos Macacos, que apresenta 5 ilhas com primatas da nossa fauna, o Lago dos Jacarés e a principal atração, um local destinado às onças selvagens com uma passarela de 76 metros que traz visão privilegiada das onças. Venha visitar e conhecer um pouco da nossa fauna. O Zoológico do SIGS funciona de terça a domingo e feriados das 9 às 16 horas. Mais informações, acesse o Instagram, @SIGS_Exército Oficial. Venha e embarque na onda do turismo. De segunda a sexta-feira, a partir das 10h30 da manhã, eu, Carla Castelo Branco, estou no comando da sua mais nova revista eletrônica, Conexão Onda. Um programa com entretenimento, interação com o público e quadros que trazem mais leveza à sua manhã. Saúde, bem-estar, ciência, tecnologia, agenda cultural e gastronomia. E claro, entrevistas, reportagens especiais, notícias para te deixar bem informado sobre os principais acontecimentos do Amazonas, Brasil e mundo. Te espero no Conexão Onda, Rede Onda Digital. Quem assiste, sabe. No seu Onda do Turismo de hoje, vou te apresentar um lugar que tem localização privilegiada entre os rios Solimões e Negro. Conheça o Parque Ecológico do Janauari, que fica localizado no município de Iranduba, em uma área de preservação ambiental com acesso pelo Rio Negro. Quando o visitante chega, é possível encontrar uma vasta diversidade de espécies da flora e fauna amazônica, como plantas, vitórias régias, primatas, aves e muito mais. O Parque Ecológico do Janauari, além de desempenhar um papel importante para a economia local, também nos convida a refletir sobre a importância da preservação ambiental e das culturas dos povos originários da região. Outro ponto importante desse destino são as operadoras e guias de turismo locais que podem te auxiliar, tirando dúvidas para deixar o passeio ainda mais interessante e imersivo. Convide agora mesmo seus amigos e familiares para conhecer esse tesouro amazônico. E até o próximo Onda no Turismo. Você sabia que a rede Onda Digital é rádio, TV e portal de notícias? No portal Rede Onda Digital, atualizamos você com as principais notícias da região norte, do Brasil e do mundo. Informação com credibilidade. Na Rádio 92,3 FM você tem uma seleção musical de qualidade. E muita informação. Na TV, estamos no canal 8.2. Com uma programação variada, pautas da região norte, muita informação e muita notícia. Então, para você ficar sempre bem informado, ouça, assista e acesse. Onda Digital. Quem assiste, sabe. Estamos de volta ao Tribuna Livre em Manaus, 1h53. Você pode acompanhar pelo canal 8.2, também pelas nossas redes sociais e ainda acompanhar todo o desdobramento dessa entrevista de hoje com o capitão Alberto Neto, que esteve com a gente aqui no primeiro bloco, juntamente com a vice dele, Maria do Carmo Cefaí. Ela continua nesse segundo bloco aqui no Tribuna Livre. Então, acompanhe no nosso portal também, redeondadigital.com.br. Eu tinha falado sobre a
diminuição da representatividade das mulheres ali na Câmara Municipal de Manaus. Deixei essa questão, esse tema no ar, quando estávamos terminando o primeiro bloco. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria conversar com a senhora sobre ainda o debate de ontem. A senhora esteve frente a frente ali com o vice de Davi Almeida, Renato Júnior, e muita gente comentou sobre a deselegância dele com a senhora durante esse debate. Na verdade, a deselegância e o desrespeito que beirou a misoginia de fato, porque eu tenho certeza que se fosse um homem não teria sido daquela forma. Mas o que a gente vê? Isso é o exemplo, a força do exemplo. A gente também tem um prefeito desrespeitoso, já desrespeitou jornalistas. Eu me lembro de uma cena, você faz um jornalismo de bodó, e eu acho assim que a imprensa, e quem me conhece sabe que eu sempre sou respeitosa com todos. Respeito é algo que a gente tem que ter e exigir contrapartida. Então eu sempre sou para que ninguém me desrespeite. E a gente vê que o prefeito não é. Então, o vice naturalmente seguiu no mesmo caminho. Depois que a gente vai assistir os cortes, eu fiquei chocada, de fato, porque era tanto gesto, tanta careta, tanta coisa debochada, que assim, gerou, né, quando você está tratando de um assunto sério, porque eu sou fui acostumada a prestar contas, mesmo na iniciativa privada, que você, tecnicamente, dizem, né, que o verbo da iniciativa privada é pode, enquanto na pública é deve. Então, assim, eu estava explicando exatamente, via as gracinhas, a maledicência, porque eles jogam aquela mentira e aí você, né, fica tudo para fazer corte. Mas, enfim, a gente sabe que isso são situações que a gente vai evoluir e vai mudar. Eu vim para a política para isso, para acabar com essa política baixa, para ter uma política propositiva, e a gente tem caminhado nesse sentido. Ouvido a população, a gente tem escutado a população nas periferias com muito respeito, e eu principalmente, eu fico assim, absurdamente chocada como as pessoas precisam ser amparadas, né? Há uma falta de dignidade no serviço de atendimento na saúde, nos bairros onde não tem esgoto, as pessoas moram mal, vivem mal. Então, assim, o prefeito, ao ser desrespeitoso, como ele disse, a questão cultural de ir para uma fila de UBS, olha, há muito tempo, minha filha é médica concursada da SEM, mas agora está em licença, porque já naquela época ela dizia, mãe, eu não posso faltar. Porque quando eu, às vezes tinha alguma coisa, eu dizia, falta. Ela, não posso. As pessoas acordam 3 horas da manhã para serem atendidas por mim. E ela acabou deixando, porque depois veio uma orientação de que a consulta não poderia demorar mais de 5 minutos. E isso foi muito chocante para ela. Ela falou, eu prefiro não ir, porque eu sou ginecologista, eu não atendo ninguém em 5 minutos. Então, assim, esse de respeito fez escola. A gente vai mudar isso. Se Deus quiser, a gente vai ter tratamento digno, resposta, vai prestar conta do que a gente tem que fazer, porque isso é dever, né, de todo servidor público. A gente vem para a política para mudar. Artemisa Gadelha, agora sim a gente fala então dessas mudanças para o próximo mandato, da presença feminina na Câmara Municipal de Manaus. Inclusive tem alguns números importantes aqui que foram reforçados pelo professor, advogado e cientista político Elcio Ribeiro em uma entrevista à imprensa local. Ele disse que 52% do eleitorado aqui na capital amazonense é composto por mulheres. E ele observou também que 8% da Câmara dos Vereadores para a próxima legislatura vai ser composto por mulheres. Se você pega então 830 candidatos para o pleito 2024, 50 mulheres, segundo ele, seriam importantíssimas para compor ali o parlamento municipal. Professora, como é que a senhora observa, então, esse, claro, retrocesso? Até porque hoje, até o fim do ano, né, 2024, são 4 vereadoras que representam as mulheres, mas a partir do próximo ano são apenas 3. O que isso representa também para a capital amazonense? Eu acho que nós temos que fazer realmente uma avaliação, uma autocrítica. Eu estou fora da política, mas quem está tem que se autoavaliar. E só complementando, como é que a senhora poderia fazer um trabalho
para ampliar esse espaço para as mulheres na política? Então, é isso que eu pretendo fazer. Quando eu vim para a política, eu quis ser inspiração para outras mulheres. Como? Vindo para a política pessoas preparadas, capazes, que estivessem fora, vamos dizer assim, da política para trazer uma ideia nova. Eu digo que a vida inteira eu trabalhei, eu nunca enfrentei obstáculos por ser mulher. Sempre trabalhei em ambientes muito masculinos, sempre me impus pela competência, pela capacidade de trabalho, por mostrar que eu podia entregar sem problema aquilo que me era cobrado. Trabalhei no Distrito Industrial, que é um lugar que geralmente, hoje não, surpreendentemente, muitas mulheres no distrito. Na nossa empresa, por exemplo, 70% das funcionárias são mulheres. E elas não chegaram ali por serem mulheres, mas por serem competentes e darem conta do recado. Então, eu tenho muito apreço pelas mulheres. Quero, na política, ser esse vetor de transformação. Mostrar para a população que é possível fazer a diferença. Quando elas sentirem essa diferença de uma pessoa que se impõe pela capacidade de trabalho e mostrar o trabalho, elas vão naturalmente aderir e vão começar, espero, a votar em outras mulheres. Eu acho que é isso. Então, Maria do Carmo também tem projetos específicos para garantir espaço para a mulher manauara nos próximos anos se eleita. Não tenha dúvida, as mulheres terão um espaço privilegiado no mandato aí do capitão Alberto Neto, que acho que já mostrou, né, como valoriza, me colocando como vice e me dando esse espaço de fala, porque naturalmente isso foi uma coisa que nós conversamos muito e eu abri mão de uma candidatura que certamente não iria talvez chegar no sucesso que a gente chegou se não tivéssemos nos unido. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem falado muito, que é importante essa união da direita, né? A união do Novo com o PL, que vai fazer com que a gente ganhe volume, que talvez tenha sido um erro de estratégia lá atrás, e que hoje, eu até numa crônica, salvo engano, do Alexandre Garcia, ele fala isso, que em Roma era comum dividir para poder governar. Quando você divide, você fragmenta. Então, quando você une, você não consegue, vamos dizer assim, derrotar facilmente. Então, a direita unida vai criar força e eu creio que vai pavimentar essa mudança que o Brasil quer. Eu digo sempre que o Amazonas será protagonista nessa mudança que a gente espera, né, de evoluir sem fazer revanchismo, mas a gente tem que levar essa proposta da direita, que é muito mal vista, porque inadvertidamente as pessoas acham que não tem social na direita. Tem sim, porque todo objetivo de qualquer programa liberal é melhorar a vida das pessoas. Então a gente caminha para isso e a gente vai mostrar que é possível fazer com essa união da direita, que hoje tenho certeza que temos aqui um líder que vai fazer a diferença nessa mudança de mentalidade aqui na nossa cidade. Já que a senhora tocou nessa parte ideológica, a senhora não acredita que a eleição municipal ela é mais ligada a fatos concretos, a políticas públicas que afetam a vida das pessoas? Sim. Ou o professor Elcio Ribeiro, que inclusive já foi citado aqui pelo meu colega Leon Furtado, ele fala o seguinte: calçada, asfaltamento, saúde, isso é da direita ou da esquerda? Então, não é uma obrigação? É uma obrigação, deveria ser uma obrigação. Mas o que a gente vê de fato é que essa falta de visão empreendedora, de gestão, que não é muito típica da esquerda, que ela acaba privilegiando outras, vamos dizer assim, outras vertentes de assistência social pura e simples, acaba negligenciando essa outra parte que é muito necessária. Daí eu acho que é isso que a gente vê hoje. As pessoas estão machucadas. Por quê? Porque o serviço não chega na ponta. A gente fala assim que é um misto da incompetência que lamentavelmente junta-se com a corrupção. A gente não pode deixar de falar isso. Eu gosto de enfrentar, a verdade tem que ser dita. A gente tem problemas sérios, tanto tem que temos aí operações diversas, Polícia Federal. Eu digo que eu só entrei na Polícia Federal para tirar meu passaporte, mas as pessoas vão na Polícia Federal porque são intimadas, é inquérito, é um monte de coisa dessa natureza. Então, assim, a gente precisa realmente avançar e fazer aquilo que o povo merece. Cuidar do povo e cuidar, obviamente, da cidade. Porque a cidade é onde o povo mora, é onde a gente se sente, é a casa comum.
E isso, a nossa casa comum, que é a cidade, está maltratada, eu diria que está abandonada há muito tempo. Olha, eu não sei onde o prefeito vive. Quando ele fala, eu fico pensando, ele não anda na cidade. Como é que um prefeito não anda? Porque nesses dias que eu andei, tenho andado muito, feito 3 caminhadas por dia, todos os bairros de Manaus, não dá conta de andar em tudo. A cidade é um lixo, um esgoto a céu aberto. As pessoas não têm dignidade. Aí ele fala uma coisa, 2 coisas. Então, assim, que a gente não enxerga. Então, esse sentimento da população foi que fez ela vir com a gente. Porque quando você diz assim, se o povo tivesse sentindo essa cidade maravilhosa que o prefeito aponta, ele não teria mudado. Não, ele estaria junto com o prefeito, que é o que a gente vê, por exemplo, Florianópolis, que hoje é a melhor capital do Brasil. O prefeito Topázio foi reeleito em primeiro turno, lá em Recife, João Campos, né? A gente sabe disso. Então, assim, é o que a gente quer fazer por Manaus. Olha, eu tenho certeza que Manaus vai ter um antes e depois da chapa Ordem e Progresso Capitão Alberto Neto. Nós vamos mudar a régua. Isso pode anotar. Nunca mais o manauara vai escolher sem ter em mente quem vai fazer melhor por ele. Nós aproveitamos também para falar a respeito do plano de governo, esse que também está disponível lá no site do TSE, você pode consultar a qualquer momento, são 75 páginas, né, candidata? E aí eu separei aqui um trecho mais específico para a gente falar sobre as 3 prioridades na sua avaliação. O que é emergente para a capital amazonense? Olha só, a gente até fala que segurança é o gargalo maior, que é a dor maior do manauara. Né? E que a gente realmente, como o capitão fala, além de ser especialista na área, é uma área que não é só de responsabilidade do governo, como se diz. Não, é uma responsabilidade compartilhada, está lá na Constituição. Mas a gente pensa assim, segurança é transversal. Veja, quando você fala em segurança, você fala da proteção da família. Quando você fala da proteção da família, você está falando de uma criança que às vezes deixa de ir para a escola ou se evade por falta de segurança. A gente está falando de assaltos, por exemplo, na UBS, da falta de segurança, que é feita numa rua onde não tem iluminação, onde não tem asfalto. Então, uma coisa puxa a outra. E é isso que a gente tem falado o tempo todo. Manaus tem problemas de todas as ordens, por isso o choque de gestão, porque todas têm que ser olhadas ao mesmo tempo. Então, assim, saúde, educação e segurança é o tripé básico, necessário, mas todas as outras áreas, elas acabam se interligando. A infraestrutura precária que a gente não tem mobilidade urbana, a gente não tem calçadas adequadas, a gente não tem sistema de transporte, nós temos ônibus. O ônibus não é sistema de transporte. Então, assim, são problemas todos que exigem e vão exigir um trabalho. É difícil? É, mas não é impossível. Basta trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. Chegou aqui para a gente uma pergunta do jornalista Lucas Thiago. Ele pergunta o seguinte, se a Nancy, a vice de Amon, se ela apoia a candidatura do capitão Alberto Neto, juntamente com a senhora, e se houver realmente a criação de uma secretaria voltada para pessoas com deficiência, claro, se ela será chamada para assumir essa secretaria. Olha, a Nancy é uma querida, uma amiga, uma pessoa competentíssima, batalhadora, admirável. Nancy, beijo. Ela sabe o quanto a gente se gosta, estamos juntas na advocacia. E, claro, a Nancy terá um espaço privilegiado porque ela, mais do que ninguém, pode contribuir e muito para ajudar a gente. Artemisa Gadelha, a gente aproveita também para falar a respeito, claro, do combate à corrupção. Dentre o plano de governo, também tem uma parte lá específica que é a respeito da revisão dos contratos, né? Quais seriam os contratos que já estão em vista ali, caso, de fato, então, vocês sejam eleitos? Olha, nós temos que ter, em primeiro lugar, realmente um compliance, temos que fazer uma auditoria, todos esses contratos, revisar, tem vários. Do que a gente vê, assim, de números, rapidamente falando, a gente precisa rever o contrato dos subsídios dos ônibus, que são muito caros,
é um custo muito alto para a população que não tem benefício em troca do serviço, né? Eu não gostaria de entrar assim, muito na seara dos outros contratos para poder deixar o capitão mais à vontade para falar nisso. Mas a gente sabe que existem contratos que precisam ser revistos, readequados, repactuados, alguns que a gente sabe, mas não tem acesso ao teor. Então, assim, vamos precisar fazer isso e eu tenho certeza que a gente, sendo eleito no segundo turno, como a gente espera, está otimista, porque quando o povo quer, não tem jeito, e a gente vai, se Deus quiser chegar lá, a gente vai começar a fazer isso de imediato na avaliação de tudo isso. Mas pode ter certeza que nós vamos ter uma gestão transparente, eficiente, nos moldes da gestão pública, auditada, né? A gente precisa ter essa clareza para as pessoas. É como eu estou falando, vamos mudar a régua. As pessoas vão entrar num outro nível. Manaus vai entrar num outro patamar, porque hoje nós estamos em 23º lugar, sendo o 5º maior PIB, 5ª cidade mais rica. Nós precisamos estar, pelo menos, entre as 10 melhores para se viver. Nós vamos focar nisso. No primeiro turno, vocês tiveram o apoio de várias personalidades da política, da direita. Sim. Tivemos a presença, inclusive, da primeira-dama, ex-primeira-dama. Tivemos também a presença do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí nós ficamos naquela dúvida. A gente sempre se perguntava aqui durante as análises políticas se Bolsonaro realmente teria um impacto ou não durante a votação. Houve realmente essa transferência de votos? A senhora acredita que a chapa chegou ao segundo turno também com a ajuda de Bolsonaro? Não tenho dúvida. Eu digo eterno presidente Bolsonaro, ele é um nome, realmente é o líder da direita hoje nacional. Na verdade, ele tem para si esse mérito de ter despertado nos brasileiros essa consciência. E realmente ele agrega muito. A gente vê quanto ele é amado quando você anda, né? Nós fizemos uma carreata com ele. Nossa, o povo ficou... Realmente, ele está voltando, viu? Então, assim... Quando? Dia 15. Dia 15 ele estará aqui em Manaus novamente. E o presidente, ele de fato, ele é amado. O povo gosta dele. Não adianta dizer o contrário, ele é. E assim, a capacidade de transferência de votos depende realmente, por exemplo, as pessoas veem e identificam no capitão uma pessoa que de fato representa o ideal da direita. Eu também sou de um partido que representa hoje a direita no Brasil e que se afirma como tal. Então, assim, a gente está dentro de uma conjuntura que realmente o fortalecimento da direita é nítido e a gente caminha para isso. Nesse sentido, os nomes da direita, a Michele Bolsonaro, Nicolas, Marcel Van Hatten, que é um grande, que é do Partido Novo, respeitado. As pessoas aqui em Manaus conheciam o Marcel, que para mim foi uma surpresa, mas ele também é muito conhecido. O que mostra que há uma identificação das pessoas mesmo à distância. Mas, sem dúvida alguma, o nome do presidente Bolsonaro faz a diferença. Então, dia 15, próxima terça-feira? Sim, ele vai estar aqui em Manaus. A agenda já está montada? Nós vamos divulgar a agenda oportunamente, estão montando ainda. Deve também ter uma motocarreata novamente? Com certeza, ele adora estar no meio do povo. É muito bom. A gente já pode ficar na expectativa, então, de receber essa informação para o fim de semana? Acho que sim, acho que essa semana já vai estar saindo a agenda dele, porque é feita por eles, né, na verdade. Eu fiquei sabendo também, nos bastidores, que provavelmente ele deve vir 2 vezes agora nesse segundo turno. Vamos torcer por isso. Mas vem a ex-primeira-dama também, vem... Acho que Nicolas vai repetir. Vamos ter aí um movimento bem bom para a gente fechar esse segundo turno com maestria. É claro que nós seguimos acompanhando tudo isso aqui na programação da Rede Onda Digital. A gente segue então falando de plano de governo. Há pouco nós exibimos aqui uma reportagem que inclusive foi destaque no portal de notícias da Rede Onda Digital. Vamos colocar ela aqui na tela novamente, Caio, por gentileza. Ela fala inclusive sobre a proposta para as creches, né? Onda nas eleições, Capitão Alberto Neto promete dobrar número de vagas em creches. Vamos falar então, professora, sobre essa lacuna. Como é que a senhora tem percebido,
tanto do relato dos pais, de fato é um problema que ainda persiste aqui na capital amazonense? Na verdade, eu acho que isso é até uma falta de solidariedade, porque você vê uma cidade de 2.069.000 habitantes, que tem 23 creches, né, que funcionam, tá, precariamente. A gente tem 9.000 vagas, é muito pouco. Há uma deficiência de vagas, 150.000 crianças fora da escola. Então, assim, é um trabalho que não vai dar realmente para resolver, mas é um projeto nosso dobrar já no primeiro ano essas 9.000, ou seja, para 18.000, que já vai dar realmente já vai desafogar bastante, mas até o fim do mandato chegar a 50.000 vagas. Isso daí é uma coisa que tem que ser tratada com muita responsabilidade, com muita seriedade, e é uma promessa solene aí do capitão Alberto Neto, porque a gente não pode mais, né, ignorar. Veja, Boa Vista aqui do lado, Boa Vista, que tem 500.000 habitantes, tem o dobro do número de vagas em creche que nós temos. Gente, isso é um absurdo. A gente não tem nem palavras para isso. Então, assim, no mínimo, lá tem 56. Nós temos que ter vaga, como hoje é, por exemplo, na cidade de Florianópolis, tem vaga para todos, né? Tem vaga sobrando. A criança tem a certeza de que vai sem quem indica, sem favorecimento, sem fila, sem nada. A gente não vai precisar disso. Essa é uma promessa solene aí do capitão e que vai ser cumprida à risca. Eu anotei aqui que, inclusive, o plano de governo de vocês começa uma carta ao Manauara. Nessa carta, vocês retratam a parte da desorganização urbana, a parte social e a parte econômica também. Isso. Eu vi que vocês colocam, logicamente, a gente já falou várias vezes, né, tem um slogan aí, que é a questão de se administrar a cidade com um choque de ordem, Isso. o choque também na educação. É. Como bandeiras, a gente vê aí a segurança, Sim. principalmente, a questão do transporte, da educação. Mas eu senti um pouco de falta em relação à saúde. Queria saber da proposta de vocês para a saúde, ampliação do horário. Sim, ampliação do horário, estender os horários. A gente tem que ser bem realista para fazer as coisas funcionarem. Nada de promessas mirabolantes. Então, assim, o que tem de concreto hoje que nós temos? Os horários estendidos das UBS, isso tem que ser uma realidade, né? As UBS têm que atender. A gente tem que começar a fazer atendimento diferenciado para os idosos, para as crianças. A gente tem que privilegiar mulheres, a gente tem que avançar no número de CAPs, que a gente não tem. A gente tem que fazer um trabalho intensivo com as crianças que precisam de atendimentos especiais, as atípicas, a gente tem que trabalhar isso. Então, assim, a saúde básica, ela precisa de reforço na cobertura vacinal, ela precisa de uma série de problemas que tem que ser resolvidos de forma muito rápida. Depois tem aí o projeto do Hospital de Olhos, que a gente vai tentar fundir aí com a ideia do projeto do Hospital Municipal do deputado Amon Mandel. E a gente vai avançar realmente no atendimento, né? Médicos trabalhando e atendendo para zerar as filas que a gente tem. A gente vai fazer parcerias público-privadas para tentar colocar isso em ordem. Além disso, tem o Centro de Referência e Imagens, que, aliás, foi uma promessa não cumprida aí da atual gestão, porque, veja, a gente fala de saúde básica. Prevenção é tudo, vai evitar o congestionamento da média e alta complexidade. Uma pessoa que precisa fazer um exame de raio-x e demora 3, 4 meses para conseguir esse exame, ela muitas vezes vai fazer com que a doença avance e ela chegue, vamos dizer assim, já com um diagnóstico inútil. É o caso das mulheres que tem hoje, que morrem de câncer de colo de útero aqui em Manaus, que é o pior índice do Brasil, né? É um índice assim absurdo. Todos os meses, Manaus perde mais ou menos 27 mulheres por câncer de colo de útero. O que acontece? A mulher vai fazer um preventivo, onde se detecta a doença em estágio inicial, aí ela demora tanto para ter esse exame, para fazer o resultado, que quando chega lá ela já não tem mais retorno. A doença já avançou para um nível que não tem mais como tratar.
A mesma coisa uma mamografia. Então, esse centro de referência de imagens vai ser para isso. Às vezes as pessoas, gente, é porque, olha, a gente que está convivendo e conversando, pessoas que têm, vamos dizer assim, quebram um braço, elas não fazem um raio-x para fazer uma cirurgia. Imagina você ficar com o braço quebrado, imobilizado por 4 semanas até conseguir fazer a sua cirurgia, porque o exame não vem. Então, isso vai desafogar a média e alta complexidade. E o horário estendido também vai ajudar, né? As pessoas, às vezes, elas circulam de um lado para o outro, não tem UBS que atenda, aí elas andam de UBS em UBS sem ter recursos financeiros para se locomover. É muito triste. Então, são coisas que a gente vai sanar. Fazer realmente um choque de gestão, colocar a saúde nos trilhos, com muito pouca... Não vai ter... O problema é que as coisas não acontecem. É uma mistura de trabalho incompetente, realmente, as pessoas são incompetentes, e aí ainda vem a corrupção. Por exemplo, ontem o prefeito fez um desafio, ele disse que renunciava ao mandato se dissessem onde não tem dipirona. Gente, tá lá, né? Olha, aqui tem dipirona, na base, no computador, tá dizendo, mas na UBS não tem. Isso é trabalho, isso é falta de planejamento. Então a pessoa chega lá, não tem losartana, não tem remédio, insulina, não tem remédio. Eu tive recentemente um problema com um jovem que ele recebia, aí era do caso do Estado, mas só para exemplificar, ele recebia o medicamento e faltou o medicamento, ele veio a óbito com 22 anos. Então, assim, às vezes a pessoa não tem noção dessa realidade que está aí, tá na rua. E é por isso que a gente chegou aqui. Mas o que a gente tem e o que eu tenho é assim um compromisso. E eu tenho pedido a Deus todos os dias que dê a gente a chance realmente, não só de fazer, mas de ter a força para resolver. Porque acho um absurdo que a pessoa se eleja e não consiga cumprir aquilo que prometeu. Então, isso é um pedido que eu tenho feito diariamente. Me dê a capacidade para resolver, porque eu estou vindo para isso e eu vou trabalhar para isso. Nós já estamos chegando ao final aqui do programa Tribuna Livre. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui e que a senhora, então, desse as suas considerações finais. Artemisa Leão, muito obrigada por nos receber e permitir esse espaço de fala. E eu quero falar para o povo de Manaus, para que renove a confiança e a esperança nessa chapa Ordem e Progresso, Capitão Alberto Neto, Professora Maria do Carmo. Eu, como você, senti de perto as dores da falta de cuidado com a nossa cidade. Eu nasci aqui, eu amo Manaus. Então, assim, ver a minha cidade abandonada me doía todos os dias. Foi isso que me fez vir para a política. Eu tenho uma carreira bem-sucedida, 50 anos de trabalho dedicados à cidade de Manaus. Nasci aqui, quero morrer aqui, mas quero devolver para o povo tudo aquilo que eu consegui de bom desse povo que é trabalhador e desse povo que eu tenho certeza que pode contar com a confiança na gente. Nós vamos cumprir todas as promessas que fizermos, porque eu sou mulher de cumprir promessa. Quem me conhece sabe disso. Vota 22, que não vai arrepender. Muito obrigada novamente. Se você quiser rever esta edição do Tribuna Livre, acesse a qualquer momento youtube.com/rede Onda Digital e também nos siga nas nossas redes sociais. Amanhã a gente está de volta às 1h18. Até lá! Tribuna Livre, na Onda Digital.